boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a paratecnologia da intelecção, dentro da parapercepciologia, que é a paraciência, a especialidade da conscienciologia, aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos, ou pesquisa dos fenômenos parapsíquico-intelectivos, circunscritos ao universo da mental somatologia, a partir da interassistenciologia, ou seja, da interassistência. Agora, nós falamos na parapatologia. A autovivência do estado vibracional, a sinalética energética parapsíquica, o mega sinal pessoal paragenético, a aplicação do arco voltaico crânio-chakral interassistencial, as práticas diárias da TENEPS, o emprego teático da evolução ou da inteligência evolutiva no campo dos parafenômenos intelectuais assistenciais, o conjunto de paratécnicas aplicadas às captações parapsíquicas em bases intelectuais interassistenciais, a energia imanente, aqui está escrito imanente, é E no lugar de A. Agora, na condição de matéria-prima extrafísica, o acesso pessoal à central extrafísica da verdade, a SEV, o nível de parapercepção tarística, quer dizer, da TARES, da tarefa do esclarecimento, da mensagem psicografada, a sofisticação do fenômeno da pangrafia intelectiva, a transferência do fenômeno da cosmoconsciência e respectivas decorrências interassistenciais. E por aí segue. O detalhismo aí eu tenho, parece 22 itens diferentes. Agora, no fim, nós falamos, embora ainda despontando nessa dimensão humana, a paratecnologia da intelecção é promissora, pois expande a potencialização evolutiva da holomaturologia e da heuristicologia. Então, veja, a intelecção é o processo da gente usar a intelectualidade, a racionalidade, a ponderação, a lógica. Agora, a holomaturologia é a pessoa que alcançou um nível de maturidade maior, principalmente do ponto de vista da inteligência evolutiva. A heuristicologia é a pessoa que procura ter ideias novas para enriquecer o acervo de cognição ou de conhecimento do cosmos, aonde nós estamos. Você já emprega para a tecnologia da intelecção? Quais têm sido os resultados evolutivos disso? Agora, esse é o verbete 1163, tem 4 páginas, 42 logias e 7 máximos. Se quiser aumentar, pode aumentar a estrangeirismologia, só faltam 2. E também faltam 2 no crescendo. A interação faltam 3 e a politicologia faltam 3. Quer dizer, esse verbete pode ser facilmente ampliado. Agora, aqui umas perguntinhas. Não sei se o senhor já falou sobre Humberto Roden, ou eu não o conhecia. Hoje entrei em contato com algumas obras dele e gostaria de saber mais. Poderia falar alguma coisa sobre ele? Olha, ele era um bom teórico. Na época ele fez até algum sucesso, mas era ainda muito místico, escrevia muito com água com açúcar, e faltava, assim, pelo meu gosto, praticidade, aquilo que eu chamo de teática. Faltava muita coisa, mas, sabe, consistente na prática, objetiva, concreta das coisas. Mas ele ajudou muita gente. Esse homem era bem intencionado, coitado. E ele atingiu também muitos temas. Ele abordou muita coisa. Durante uma expo, se você estiver interessado em qualquer coisa, só vir na Holoteca que tem os livros dele todo aí. Eu já li isso há muito tempo, na época que ele vivia mesmo. Durante uma exprojeção, acompanhado por outra consciência, percebi que volitava dentro de um túnel. Logo após sair do mesmo, visualizei um complexo estrelar, mas devido à tanatofobia, a experiência foi breve. O túnel poderia ser o chamado buraco de minhoca, divulgado por alguns fios? Não, não é bem isso, não. O túnel tem uma porção de explicação e as coisas mais sérias que eles estudam mais o túnel é a experiência da quase morte, a EQM.
Agora, quase sempre tudo significa mudança de dimensão da consciência. Soube que o livro Homo Sapiens Neonatus não vai ser mais publicado. Por quê? Como é possível ter acesso ao índice e possível conteúdo desse livro? Olha, o livro é o seguinte: eu separei uma bibliografia enorme durante 20 anos sobre o processo da infância e do recém-nascido. Isso tudo está na holoteca, é só a pessoa ir lá e ver. Agora, do ponto de vista de texto, esses textos já estão todos diluídos nos meus trabalhos, não tem nada. Agora, eu recomendo a você que está interessada a procurar a Evolucim, que é uma IC que é especializada em criança e recém-nascido com esse processo todo. Ao analisar, eu deixei de publicar o livro porque eu já tinha publicado 2 aí de adulto, não precisava de voltar atrás, e com a Evolucim agora as coisas já estão caminhando. Ao analisar alguns casos, sinto assédio e penso que não posso dar conta da desassimilação. Acredito que isso me trave. A única forma de melhorar é adquirindo experiência? Não, é você mudar a sua vontade. Você está fazendo uma auto-hipnose, você está contra o negócio, acha que já começou, você abortou o problema, já nasceu, já derrotado. O problema é o seguinte: eu vou superar isso aí e acabou. Qual o problema? Usa a sua testosterona. Posso confiar nos amparadores e ajudar as pessoas pouco sem ter medo de ser atrapalhado na tentativa de atingir minhas metas? Eu quero te dizer o seguinte: a sua consciência é imatável e imorrível. Não tenha medo não, que isso aí não mata assim não, que é isso. Agora, tenha boa intenção para ajudar os outros, que você vai andar mais rápido e ter mais confiança em você, mais autossuficiência, mais autoestima, mais amor próprio, mais força presencial. O senhor nos recomenda anotar nossas observações, o tal laptop. Sim, é o chamado notebook da informática. Como isso é feito na parafisicalidade? Existem cadernos, canetas, computadores, estafísica, etc. Não. Lá fora desse corpo, você tem muito alçoma que você pode trabalhar. Se a sua memória é boa, você não esquece nada, fica tudo gravado. E outra coisa, você tem muito mais lucidez devido à recuperação dos cons. São as unidades de medida da lucidez. Eu queria falar para vocês sobre isso aqui, FOSS, que é o levantamento de todos os dados sobre FOSS, feito agora recentemente. Aqui tem muita coisa. Agora, eu não cheguei a ler os detalhes de tudo isso aí não, que o negócio é grande. Mas sabe de saber o seguinte: quantas pessoas eles usaram? Parece que eles usaram 800 entrevistas face a face, entre os dias 29 de outubro e 18 de novembro. A amostra representativa da população entre 16 e 75 anos. Isso que eles falam. Agora aqui tem uma porção de processo do perfil demográfico do povo da cidade, mas tem coisa muito bacana. A maioria, por exemplo, gosta muito de FOSS, tem umas coisas aqui bacanas aqui. Dizendo o seguinte, que gosta demais de FOSS, que aqui tem gente de tudo quanto é tipo. Um aspecto positivo de FOSS é que aqui moram pessoas de muitas origens diferentes. 87% da pessoa falaria. Os problemas de FOSS são problemas de toda a cidade fronteira. 58%, é aquilo que eu falo aqui também. As belezas naturais de Foz do Iguaçu compensam os problemas da cidade. Vocês não acham que isso é o máximo? 47% das pessoas falaram isso. Agora, eles estão todos preocupados com o processo de violência e querem que a violência acabe. É isso que eu vi aqui de modo geral. Agora, são muito favoráveis. Os turistas trazem mais coisas boas para a cidade de Foz de Iguaçu do que ruins. Entende? Uma boa coisa, uma coisa boa de morar em Foz é poder fazer compra no Paraguai. 59% falou isso aí. Tá certo? Agora, faltam pessoas qualificadas em Foz. 64% falou isso. Tem muita coisa, eu estou lendo aqui saltitando a coisa. Agora, eles acham que no futuro Foz vai se desenvolver mais, crescer e oferecer mais oportunidade de emprego. O povo de Foz do Iguaçu é muito hospitaleiro. 78% falou isso. O povo de Foz do Iguaçu venceria em qualquer cidade, pois é muito batalhador.
Obrigado, viu? Valeu. Agora, aqui tem muita coisa. Sobre educação, eles estão falando que o prefeito também está falando a favor do prefeito em algumas coisas, do Paulo McDonald, sobre o processo de educação e outras coisas mais. De modo que isso aqui é grande, é preciso a pessoa analisar. Agora, acho que isso aqui, ó, todo mundo foi escrever sobre fósforo, precisa de ver isso aqui. Uma coisa. Se alguém quer ver... Saiu hoje? Não, isso aí é da televisão que eles fizeram aí, da Globo daqui. Agora, é interessante. É da Gazeta do Povo que trouxe também aí junto. Vale a pena. Pode falar. Professor, aqui na parafatologia, na segunda linha, eu queria saber sobre o mega sinal pessoal paragenético. É alguma coisa que a pessoa tem, por exemplo, que às vezes aquilo vem para o processo da sinalética energética e parapsíquica da pessoa. Um mega sinal. Às vezes a pessoa tem. Eu tenho sinais meus que são desde pequenininho. Agora eu custei até entender aquilo, ver como é que era e tal. Entende? Existem esses mega sinais pessoais paragenéticos. Uma outra coisa. Existem esses mega sinais do ponto de vista, por exemplo, intelectual. Uma tendência que a pessoa tem para a intelectualidade, uma memória, alguma coisa nesse sentido, elaboração de pensamento, isso tudo também é mega sinal intelectual, mental somático, né? Mas como é que o senhor identifica? Como é que as pessoas podem identificar? É vivenciando, é experienciando a situação, é tendo contato com isso e desenvolvendo. Você vai analisando você que você chega nessa conclusão. Tem algum exemplo que o senhor pode dar, assim, de mega sinal? Como é que é? Tem algum exemplo que o senhor pode dar de mega sinal? De como chegar nisso? Não, de algum que aconteceu com o senhor? Não, comigo tem um monte deles. Por exemplo, a retrocognição. Para mim, a autorretrocognição foi uma coisa marcante, definitiva. Praticamente embasou minhas coisas todas em matéria de parapsiquismo. Eu nunca tive dúvida de nada, nunca me incomodei com esse negócio. A religião para mim foi sempre secundária, nunca eu dei valor para isso. A minha terra, por exemplo, que era dominada pela Igreja Católica, eu nunca dei bola para padre nenhum, eu era até contra, que era muita bobagem que eu via dentro do processo. No Espiritismo, eu entrei por causa do parapsiquismo, para estudar os fenômenos. Então, e fazer assistência. Né? O mega sinal pode ser assim uma projeção que a pessoa tenha e aquilo marca de o forma que problema ela é ver o que é que marcou. O que é que vincou. O que é que marcou a pessoa. Entende? Marca Existe. por exemplo, na questão multidimensional, a pessoa que teve uma projeção consciente, ela aí entende a multidimensionalidade. Pode, de forma tem fica projeção que é aquela que eu ela. falo, que a pessoa faz barba, cabelo e bigode, tudo uma vez só, aí essa é marcante. Então, por exemplo, essa pessoa viu o corpo deitado na cama, viu o amparador, e às vezes chegou a ver o que é o cordão de prata com o processo, como é que ele influi. Tudo uma projeção. O que foi isso? É alguma coisa aí? Hein? Puxa, mas isso não, esse é o macrofone. Dá um jeito nisso, joga ele fora. Vocês viram que a chuva aqui foi enorme hoje, né? Ela furou uma das... Agora, isso aí é coisa toda, é fininho. A água bateu, caiu os pedaços, esfarelou tudo, caiu aí. Quando eu cheguei de manhã, eu vim junto com a moça. Olha lá. Agora, tudo é por causa da goteira. Você tem que dar um jeito. Essa aí era a maior goteira. Por isso que é que deu isso. Outra coisa. Depois de um mês, choveu mais de 6 horas em seguida. Foi muita chuva. Eu não sei como é que está a cidade. A cidade está tudo bem? Não caiu árvore nem nada não, né? Porque a chuva foi suave, mas intensa, o tempo todo. Eu trabalhei à noite, eu vi como é que era. Agora, foi bom. O povo está reclamando demais nos jornais sobre a seca que estava aí. Isso aí vai ajudar, sabe, a comida, a alimentação, as plantações. Na Interacionologia, página 56, a última interação
A interação tecnologia convencional para tecnologia inortodoxa. Essa interação eu não sei como é feita. Pois é, o problema todo é o seguinte, é você usar as coisas daqui. Eu, por exemplo, eu uso toda a tecnologia que tem, tudo quanto é aparelho daqui. Mas eu dou mais valor para a tecnologia das coisas que eu sei de parapsiquismo. Isso é uma interação. Agora, isso ajuda na paratecnologia da intelecção. É que você, por exemplo, usou muita coisa na medicina, quando você assistiu. Não é só na medicina, né? Eu usei na parapsicologia, medicina, processo, tudo quanto é área que eu pude pesquisar. E ainda uso ainda, né? Eu estou de olho em tudo. A última agora que eu estou usando é o processo para examinar o Big Brother, né, através das câmeras, um monte de câmera para ver o que acontece com isso, que eu não tinha muita experiência com isso aí. Mas como o que eu estou escrevendo tem a ver com isso? Tudo tem a ver com isso. Agora, eu queria saber a tecnologia convencional, se toda ela, Escuta, ela tem interação no meu escritório tem 18 aparelhos. Tudo é da tecnologia. Toda 18 aparelhos. Toda a tecnologia tem conexão com a paratecnologia? Bem, toda a paratecnologia ela é baseada na tecnologia, porque é a coisa daqui. Se você não fizer isso, está perdido. A hora que você usa esse relógio de pulso, você está usando a tecnologia daqui. A hora que você está usando esse microfone para falar comigo, você está usando a tecnologia daqui. A hora que você está usando esse óculos aí, ó, você está usando, ó, só aí eu estou vendo três coisas, ó, 3 objetos em você. Agora, tá vendo como é que é fácil? Agora, você também tinha um negócio, lembra que eu implicava com ele, a tecnologia do seu tênis? Aquele tênis esquisito que parecia o dragão. Jacaré. Tinha um que era boca de jacaré. É uma coisa de louco aquilo. Aquilo também é tecnologia. Eu não sei, mas essa interação com a paratecnologia, essa interação se dá como? Se dá com tudo. Por exemplo, eu tenho os fenômenos parapsíquicos e eu passo isso para o papel. Através de quê? De computador. Um teclado de ferro, um big do computador, 5.000 páginas tem um dos meus. Eu tenho 100 arquivos. Um deles só tem 5.000 páginas. Uma porção tem 1.000 páginas, 2.000. Você quer coisa melhor do que isso? Agora, eu devo isso à tecnologia daqui. Se não fosse, eu já não chegaria aí. Agora, por exemplo, eu posso estender isso para ciência e para a ciência também? Pode, porque o problema é casar as duas coisas. Por exemplo, eu acho uma burrice a pessoa da eletronáutica não estudar a si mesma e ver seu parapsiquismo. Isso é uma ociosidade, é uma perda. É uma perdologia, é um desperdício. Isso é uma bobagem. Eu não. Eu uso tudo que eles usam, daquilo que me interessa, e uso o processo parapsiquismo, que é a coisa mais séria, porque a minha base, eu vou voltar para aquilo, para a procedência. Então, veja, isso aí não adianta vir fazer cotejo ou confronto com a conscienciologia, que todo mundo perde. A conscienciologia engoliu todo mundo, engoliu todas as linhas de conhecimento, tudo quanto é filosofia, tudo quanto é área de ciência. A ciência Por isso que a gente fala que é a ciência da ciência. A ciência hoje é eletromótica. A física, por exemplo, é a mãe da ciência. E futuramente, essas ciências vão ter uma interação com paraciência. Vai ser possível? Mas já tem. Já tem. Mas agora, vai ter mais, intrinsecamente. Mas veja, a física nunca vai crescer demais. Isso é só, eles acham bonito, porque é a coisa mais fácil de mexer. A coisa mais fácil tem, mexer num objeto, negócio aqui concreto. Isso é besteira. Eu quero ver o abstrato, eu quero ver o essencial, eu quero ver a sua consciência que a gente tenta pegar e não dá. Eu sei, mas eles, é lógico que estão totalmente limitados. Mas futuramente isso tem que mudar. Agora, como vai mudar? Vai mudar o paradigma aí, quando eles quiserem. O problema é deles. Agora, enquanto isso, a gente vai caminhando e deixa o povo para ir. A hora que eles quiserem, eles alcançam a gente. Porque que a gente está na frente, está. Me perdoa o mau jeito, mas não tem outro jeito. A gente tem que falar a verdade. Mas mesmo na física você coloca aquela parte da relatividade, que entre as dimensões existe uma relatividade de tempo também. Né?
Ali se coloca até no livro. Não? Eles têm muita coisa para estudar, né? Além disso, além de todo aquele tunelamento, aquela situação toda, tem muita coisa. Agora, eu tenho muita esperança na astrofísica, na astrobiologia, astroquímica, dentro do processo fora do planeta. Isso aí talvez vai clarear um pouco mais a cabeça desse povo. A hora que eles começarem a descobrir que tem outros planetas que estão habitados, as coisas já começam a melhorar, né? Mas tem que admitir a universalidade desses astros habitados, senão não vai. A habitabilidade cósmica. Para o povo não pensar tão pequeno. Mas eles vão ter que chegar, por exemplo, na astronomia e reconhecer as outras dimensões inerentes. Não, isso aí muda. A pessoa, quando começa a ficar mais alta, ela já muda. Esse é o motivo, por exemplo, que todo mundo que andou estudando muito sobre astronáutica, ou a própria aerovias da situação, etc., todos eles admitiram a projeção. A maioria. Olha só eu já escrevi sobre isso. Olha só os autores. Esse é o motivo que eu ia muito ao ITA. Dei curso lá, aquele monte de gente, todo mundo interessado no processo. Porque lá em cima a pessoa vai pensar de outro modo, é diferente daqui. O problema da pessoa se agarrar, tipo sáureos, tipo crocodilo, lagarto, se arrastando pela terra, a pessoa custa deixar de ser bicho. A hora que ela sobe, a coisa começa a mudar. Porque tem mais cosmovisão. Vê de cima, vê com equidistância, vê de fora, entende? Agora, eu vi isso tudo lá no ITA, com um monte de gente. No próprio ITA, você disse que tinha muita gente que concebia essas coisas. Não, há um monte de gente que faz projeção lá, havia um monte. Outra coisa, eu cheguei a escrever no jornal acadêmico deles. Na parafatologia, na terceira linha, tem a aplicação do arco voltaico, crânio chacral, interassistencial. Que eu queria saber, assim, a posição da mão é no frontochakra e a outra no nucal. Se a energia entra pelo corono, por que não é no coronochakra? Entendeu? Sim. Coronochakra, não adianta você mexer, a pessoa está aí, ela está na vigília física ordinária. Quando você mexe no coronochakra, a pessoa descoincide, já cai fora. Eu quero que ela sinta as bobagens que ela está sentindo, as besteiras todas, os erros, a parapatologia, os transtornos ali que tem, toda a patologia que tem. Não adianta tirar a dona, tirar a pessoa. É lógico, é ficar. Agora, coronochakra, é a pessoa que tem que mexer mais nisso. Agora, se você começar a mexer, ela começa a ficar descoincidida. Mesmo assim, quando você faz o arco voltaico, às vezes tem pessoa que descoincide. Isso é inevitável. Agora, o problema, você sabe o que é arco voltaico, aquele negócio do Tesla. É isso aí que acontece. Então, com isso, você liquida com a pessoa, você domina ela totalmente, matéria de energia na hora. Então, esse negócio de pôr a mão, dar passe, isso tudo é bobagem. A coisa mais séria é o arco voltaico. Agora, quem criou esse nome fui eu por causa do Tesla. É o negócio da física aí, ó, que nós estamos falando. Aquele negócio... Você está entendendo? A grande eletricidade, alta voltagem, passando de um lado para o outro. Que é justamente o que acontece. Agora, o melhor da história. Eu já fazia isso em vidas anteriores. E foi por causa dessas coisas que uma vez acabaram comigo. Dessa vez não, a gente está podendo fazer aí à vontade. Está colocando, depois de vários anos, a gente está colocando até na televisão aí, ó. Quer dizer, televisão que eu estou falando? Online. Eu estou vivo. Agora veja, dessa vez quase que coincidiu, né? Quase que caiu amanhã, né? Porque amanhã é que é o dia, né? Quase, tirou um fim dessa vez. O verbete que vocês escolheram. Não é isso? Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Não tem ninguém? Tudo bem? É lá. Fala lá, Dom Cláudio. Pô, sobre o arco voltaico, ele dá algum tipo de ressaca no professor, no sentido de que ele, digamos... Todo mundo que age com energia, normalmente, cosmeticamente, assistencialmente, não tem ressaca energética. Isso é regra, Cláudio, bobagem essa. Se eu tivesse errado, eu sairia daqui na maca. Qual é o seu limite de arco voltaico? O limite da minha respiração.
aquilo que eu aguentar, da minha validez. Isso é bobagem. O arco voltaico te dá força, ele não te deprime, ele te levanta. Ele soergue, ele faz um soerguimento energético dentro do seu energossoma. Porque a gente está assistindo os outros. Agora, o problema todo não é por causa da minha energia que a gente faz isso, não. Quando precisa, é a energia que passa por mim e vai para a pessoa. Entendeu o que quer dizer? Eu sou passe-partout, quer dizer, um médium, intermediário, interface, passe-partout. Entre a seringa e o doente. Tem o passe-partout que coloca lá. Você sabe o que é passe-partout em francês, né? Eu sou passe-partout. Passa da seringa para o braço. Porque você não põe a seringa direto, tem uma agulha, quase sempre que tem. Ali tem o passe-partout. É isso aí. Tá certo? Não, ele quer que passe tudo. Até um certo ponto é isso mesmo. Literalmente é o que significa. Passe-partout. Passa para tudo, sobre tudo, ou para todos. O negócio todo é esse. Passe-partout. Pode falar. Na primeira página, na parafatologia, na penúltima e última linha, a transcendência do fenômeno da cosmoconsciência e respectivas decorrências interassistenciais. Você pode comentar, a pessoa que passa uma vez pelo fenômeno da cosmoconsciência, quais são essas respectivas decorrências? Ela tem que passar como veterana. Não adianta pseudo-experiência. A maioria tem pseudo-experiência. É muito difícil cosmoconsciência. É o fenômeno mais avançado que tem ele. Essa transcendência já é... Se a pessoa passa, ela muda toda a vida dela, refunde tudo, expulsa o tapete da pessoa totalmente. Então a maioria que fala nisso, inclusive essas pessoas que escreveram o livro, igual aquele médico lá, canadense, etc. Tal, tudo isso é secundário. Elas passaram pela experiência? A hora que ele fala, por exemplo, que o Balzac passou pela experiência da expansão da consciência, aquilo é superficial, é rudimentar, é coisa de criança. Quem passou, se o Balzac tivesse passado, ele não faria as bobagens que ele fez de jeito nenhum, ele ia mudar tudo. Entendeu? Mesmo tendo acontecido uma vez só, a pessoa muda. Não, estou falando. Se ele tem a experiência integral, real, entende? Autêntica, fim de papo. Acabou. Porque ele tem tudo, há uma expansão da consciência, como se tivesse um extrapolacionismo do serenão. Você vai começar a pensar isso que eu penso, consciência, a coisa toda. E aí, agora, para nós, sempre é uma extrapolação isso tudo. Eu já tive, mais de uma vez. Agora, chega num ponto que você tem uma noção muito maior das coisas, né? Por causa da cosmovisão. Agora, se tivesse um jeito de dar uma pílula para o pessoal, seria o máximo. Mas não tem jeito, essas coisas. Esse fenômeno aí, precisa ter uma série de fenômenos antes até chegar nele. Come consciência. Você olha lá depois, veja lá, naquele quadro sinótico lá, o que é que está escrito no fim de tudo, lá embaixo, É justamente isso aí. Agora, quais são essas decorrências da interassistência? A mudança general, ou abrangente, ou panorâmica, ou cosmovisiológica da vida da pessoa. Interesses, objetivos, tudo que ela tem. As ideias, neo-ideias, tudo muda. Que ela vai ver que a matéria é uma besteira. E que essa dimensão, a rigor, no duro, é um besterol. Entende? Isso aqui é um besterol grande, a besterolândia. É o besterol. O negócio é outro. Você olha, é aquilo que no Oriente eles chegaram a uma certa conclusão sobre isso, que é o Maya. Quer dizer, a grande ilusão, isso tudo aqui. Sua consciência é superior a isso tudo. Você está começando a entender? Então, cosmoconsciência é o último fenômeno para a pessoa estudar. Ela tem que passar aí para algumas centenas de fenômenos para chegar lá. Isso eu estou falando de fenômeno parapsíquico. Não estou falando de fenômeno normal, não. Está entendendo? Fenômeno físico, biológico, químico, não. Isso é besteira. Estou falando o parabiológico, o paraquímico, o parafísico, o parafisiológico, aquilo que está longe.
de outra dimensão. A pessoa tem que passar por algumas centenas desses fenômenos, para o negócio melhorar depois. Agora tem que começar por esse fenômeno que a gente vive falando aqui todo dia. E outra coisa, manter equilíbrio, discernimento, cosmoética, racionalidade, ponderação, olhar o que é prioritário, essas coisas que eu vivo falando aqui todo dia. Eu acho que alguns de vocês já estão entendendo o que eu estou falando, né? Que não é que vocês são embotados, não é isso. Eu é que sou embotado para falar, que eu já devia ter entendido mais, entende? Vocês são ótimos até para perceber, mas é que eu sou difícil de contato. Mas pode falar. O serenão, ele vive em cosmoconsciência ou ele faz cosmoconsciência a hora que ele quer? Não, ele entra quando ele quer, porque ele fica fazendo assistência. Ele não pode ser serenão o tempo todo, senão ele não faria assistência. Pensa bem, se ele for serenão o tempo todo, que assistência que ele vai fazer? Como é que ele vai entrar em contato com o resto? Só a distância ele não vai, ele tem que viver aí dentro. Você veja o que é que no último recurso, o que é que o reorganizador lançou mão? Não, já que eu tenho que arranjar um corpo, eu vou arranjar um corpo de idiota. Isso é a maior ironia até um certo ponto, né? Mas não é, é inteligência. Já que eu tenho que ter mesmo, vou fazer que é o peão. O corpo dele era o peão. Entende? Peão é isso, o peão está aqui. Entende? O tempo todo. Então é isso, ele não pode ser serenão. Agora, a hora que ele se tornar serenão total, ele deixa a terra, não interessa mais nada. Aí ele vai ser consciência livre. Então, a verdadeiro serenão, completo, integral, é a CR. Eu já falei isso há muito tempo. Foi assim que eu comecei a defender os negócios lá em Campinas, em 87. Agora, pensa bem, já fazem 87 para agora, 22 anos, né? 21 anos, porque foi em dezembro. Mais de 2 décadas. Agora, a gente aqui. Um livro de conteúdo cosmoético pode sofrer influência de um local insalubre em que estiver guardado? Eu não entendi essa. Eu vou ler de novo. Um livro de conteúdo cosmoético pode sofrer influência de um local insalubre em que estiver guardado? O que ele quer dizer? Por exemplo, ela apodrece, ela amolece. Não tem nada a ver com isso, que negócio, eu não entendi essa. Se ele pode virar um bagulho energético, por exemplo. Não, gente, isso aqui está escrito errado, alguma coisa está errada, esse texto não é normal. Acho que ele quis perguntar se o livro está isolado pelo conteúdo. Das energias. Isso é bobagem. Isso é besteira, não pode. Entendi que se viraria um bagulho. Cosmoética não tem nada a ver com o processo físico. Por exemplo, isso aqui não é cosmoético, não tem cosmoética, não tem nada. O meu uso disso é que tem cosmoética. Está claro para você? Então não tem nada desse negócio. Agora, um conteúdo pode ser uma beleza. É igualzinho, por exemplo, você pode ter aí uma porção de verdinha de $100. E elas estão podres, começam a desfazer, não adiantou nada. Aquele valor lá não sustentou nada. Vamos entender bem isso. O objeto em si, ele tem um duplo de energia, mas ele não tem inteligência própria, nem energia por si. Se é o pensamento que cria, permite volitação e tudo mais, porque no plano astral se precisa de tecnologia, naves espaciais, aparelho, máquina, etc. Não precisa propriamente dito se você já domina a situação. A sua vontade, ela é a nave espacial, ela é a tecnologia, ela é o aparelho, ela é a máquina, ela é a sua condução, é o seu veículo, é a sua disposição. Tudo depende da vontade. E a intenção determina a natureza dessa vontade. Então o problema é esse. Agora, você tem que lembrar que existe uma baratosfera. Então, na dimensão extrafísica tem de tudo. Tem pessoa que às vezes cria essas coisas todas para poder viver daquele jeito que ela gosta daquilo. Lembre-se daquela história que eu falei, que uma das comunidades que a gente estava fazendo assistência, eles me pediram para sair volitando 1 metro de altura. E eu assim, com os pés na frente, aí andando. Agora, passando no meio do jardim com um monte de gente. Todo mundo olhava e ficava danado da vida. Não gostava de mim. Por quê? Eles acham que corpo não anda no ar. Avião anda. Corpo não. E outra coisa, gente que não quer mudar. Ele quer voltar a ser gente do jeito que é.
Não é fácil. E outra coisa, aqui dá centenas de consciências, todo mundo perturbado. Agora, gente, para ver o que é uma baratosfera, é fácil, não é tão difícil. A pessoa não precisa sair do corpo. É só visitar um hospital psiquiátrico bonzinho. Não pode ir num mais ou menos, porque senão a pessoa vai ficar lá dentro. Ela tem que ir num bom, para ela poder sair sem respingo. Quer dizer, sem ressaca energética. Você quer falar? O desenvolvimento da paratecnologia da intelecção, ela pode gerar uma diminuição do restringimento intelectivo na ressoma? Pode. Pode. E isso vai independer do nível... Quanto mais você estudar a dessoma, melhor. Quanto mais você estudar a ressoma, melhor. Mais você vai se sentir bem nisso. E agora, a paratecnologia, cedo ou tarde, atinge você. Você vai se interessar por isso cada vez mais, quer saber como é que é. Tá? Esse é o motivo que eu vou fazer aquele tal livro, talvez, o ano que vem, sobre a mega fenomenologia, que é para mostrar isso tudo. Só esses dias agora eu escrevi mais 5 verbetes sobre esse assunto. Tudo nuance. Você viu, né? Esses temas agora que eu dei lá para vocês. Tem 5 que eu vou colocar nesse livro aí do Mega. Tudo de propósito. Agora, tudo é nuance, né? Que está chegando perto da realidade para a pessoa ver como é que é o processo parapsiquismo. Parapsiquismo é um negócio sério. A última agora que eu escrevi é para mostrar o Sampaco, o processo do macrosoma, o problema desse do deltoide, o problema da auricular, que tudo são sinais. Você está entendendo? De base, quase sempre paragenética, mas parapsíquicos. Então eu chamo isso de marca parapsíquica. Então eu estou expondo isso tudo aí. Agora lá eu estou falando, olha, estuda uma lenda, por exemplo, Sampaka é uma lenda japonesa. Tudo é lenda, tudo é folclore, tudo é crença, crendice dos outros. Mas veja, isso é para o povão, de modo geral, para a ciência convencional, tudo é crendice. Agora, os vivórios, aqueles que já têm noção dessa história, estão tudo usando isso, em silêncio, caladinho, anonimamente, caminhando na frente. Então é muito chato isso, né? É o que o Serenão faz, etc. Eu faço algumas coisinhas dessas, alguns de vocês também estão fazendo. Nós já estamos começando a mostrar, pôr as garrinhas de fora, né? A nossa realidade. Sobre esse desenvolvimento vai contagiar outros níveis evolutivos. Pois é, mas agora eu chamo atenção para 10 coisas que eu já selecionei e coloquei lá. Entende? O paramicrochip é um desses, o macrosoma é um desses. Você está entendendo como é que é? Agora, estou pondo as coisas que eu estudo em mim mesmo, as coisas que eu tenho, os negócios todos que eu sei. Isso tudo funciona, que eu tiro partido disso. O negócio das dragonas aqui, ó. Isso aí é um negócio sério. O que tem isso aí, senhor? Dragona é o seguinte, é um birthmark, é uma marca de nascimento, é o névoa. Agora, isso é coisa da antiguidade. Então, o cara, por exemplo, o velhinho lá de New York, lá do, sabe, ele me perguntou, você tem alguma marca no ombro? Ele deve estar aqui. Eu estou sentindo as energias, ele deu um banho de energia na hora que eu falei. Entende? Ele perguntou para mim, você tem alguma marca no ombro? Eu falei assim, tem. Aí eu tirei a camisa assim, mostrei para ele. Nossa. Aí ele foi medir quantos centímetros tinha a minha marca. Para ver como é que era. Eu falei assim, são as dragonas do infinito. O cara falando para mim. Você sabe o que é dragonas, né? Não sei, senhor. Como é que chama esse negócio que o cara... Os oficiais usam? É. Ah, sim, sim. É? Fala aí, ó, senão ninguém escuta, fala aí. Não é bem insígnia, não é só insígnia, é mais do que isso. Isso determina a qualificação do oficial? Não, determina que a pessoa é da área, é do métier, ela é do ramo. Você está entendendo? Agora, o cara que me olhou lá e viu pela minha aura o que tinha, me olhou assim, de bunda, quer dizer, de bumbum, do traseiro. Que ele chegou, estava na outra sala e eu estava lá mexendo na estante. Aí ele chegou, viu aquelas coisas, foi lá para... Não aguentou, o velhinho. Então ele me fez uma série de perguntas, depois me chamou lá para dentro para conversar. Aí ele virou e falou assim, você tem alguma marca no ombro?
Assim, tem, eu sei o que o senhor está falando, é isso, isso. Agora, ó, isso é só gente que estudou demais para chegar nessa conclusão. Que isso aí tem que ultrapassar esse misticismo, essas crendices, esse negócio todo, entende? Tudo isso, essas mancias, essas adivinhações, isso tudo tem que superar. O senhor vai ser independente da genética, né? Não, vamos dizer, a minha paragenética deve ter influído nisso por algum problema. Agora, eu virei para ele e falei assim, o senhor sabe o que é macrossoma? Eu falei assim, o que você quer dizer com isso? Aí eu expliquei para ele o que é. Não, a gente tem alguma ideia disso, mas eu nunca estudei. Macrossoma eu não sabia nada. Por causa disso, porque eu falei assim, isso aí é marca do macrossoma. Falei com ele. Agora, essas coisas todas eu coloquei 10 para a gente estudar. E eu falo, ó, estudo é crendice, a pessoa tem que abordar uma situação dessa e fazer pesquisa como se fosse uma abordagem ou hipótese de tentativa. Agora, lembrando que já tem muita gente que já usa isso calado, anonimamente, em silêncio, numa boa. Eu coloquei lá um tópico escrito anonimologia e escrevi isso aí. Que é para deixar, né? Porque a pessoa vai falar, não, esse cara está místico, que escreveu isso aí. No fim ele vai ler aquilo lá. O problema é seu. Fica você com o seu misticismo. O processo é esse. Agora veja, tudo que a gente fala um pouco mais avançado, o povo vai te chamar de místico. Eu ficava danada da vida quando era pequeno. Eu mostrava as coisas, não adiantava nada. Eu falei assim, mas vem cá, vocês não veem, eu não tenho nada a ver com isso. Aí um dia, eu já não tinha mais saída, cheguei para minha mãe e falei assim, minha mãe, eu quero ir para um lugar que o povo entende as coisas que eu entendo. Arranja um lugar para mim, onde é que tem isso? Aí ela falou assim, meu filho, eu não sei disso não, a gente tem que estudar. Eu não quero ficar aqui porque o povo não está nada entendendo, tudo que eu falo, o povo não está entendendo, eu estou falando até bonitinho, está tudo certo, como é que é isso? Como é que faz? Eu quero ir para um lugar onde o povo vai me entender, me arranja aí um lugar. Isso é que é a verdadeira demonstração da síndrome do estrangeiro, você está entendendo? Eu acho que tudo aconteceu comigo, mas numa boa. Aí a minha mãe me acalmou lá, falou, não, meu filho, é assim mesmo, vai com calma, vamos com jeito, isso é assim mesmo, tem que estudar mais. Quem é aqui que sabe muito dessas coisas? Falei assim, ó, é bom você conversar com algumas pessoas, o Tivital, por exemplo, que é o que estava no passe, ele gostava demais, não, mas ele eu já converso. Eu acho que tudo que ele tinha já me ensinou. Veja, isso é antes dos meus 12 anos, bem antes, você está entendendo? Porque eu saí de lá aos 12 anos, isso não aconteceu mais. Ele aqui só para a dragona é o seguinte, os militares usam cada uma como adorno de uniforme de gala, indicativo de sua patente. Agora, aí está falando que é no ombro, porque tem alguns que usam no ombro, pois é, por isso que é o negócio. A gente fala, o povo, não foi eu que criei isso. Quem fala que é dragona é porque aparece no deltoide. Deltoide, gente, é esse músculo tipo triangular que tem aqui, ó, no ombro, logo em cima do braço. É isso aqui. Mas é aqui que tem, ó. A minha é isso aqui. Ele usou esse termo dragona ou foi você que usou? Eu já mostrei para muita gente aí o que é. Vocês querem saber o que é, não? É que agora as minhas dragonas estão velhas. Sabe por quê? Eu envelheci e fiquei tudo branco. Tudo era preto. Estão vendo a marca? Isso aqui é o berço marca. Agora, ó, esquerdo, por quê? 2 dos chakras são à esquerda. Você está entendendo? O Kardya Chakra e o Splenic Chakra. O Splenic Chakra é que manda para tudo. O Kardya Chakra é que mexe com o processo da emoção, dos desejos. Vocês estão entendendo, não? Agora, ó, macrossoma. O pessoal está querendo ver lá em cima. Veja quantos centímetros são. Você está entendendo? Agora, isso tudo era pretinho, cheio. Agora, esse pequeno. Agora, todo mundo tem birthmark, a maioria tem. Você está entendendo? O processo é ver como é que isso funciona. O Valdo só Agora, eu, por exemplo, não sabia nada disso, não. Foi com o tempo que eu fui olhando esse negócio de eu estudar tudo, acabei descobrindo isso aí, que era o processo do deltoide. Agora veja,
Na medicina chinesa, tem algumas questões sobre esse assunto. Como que ele identifica? Se a pessoa for estudar, tem alguma coisa no processo de deltoide. Na chinesa, só processo de parapsiquismo. É aqui, ó, e no deltoide. Não é que não tem. Para mim, eles marcaram devido ao meu processo aí, aquilo que eu chamo de milipécia. Como essa pessoa sabia esse de Nova York? Sabia que você tinha... Sabia, porque também leu muito, né? Eu via um pedaço da biblioteca do homem, tirei o chapéu. Uma das pessoas que eu já encontrei na minha vida que estudaram do jeito que eu estudei parapsiquismo. Olha, são poucas. Isso aí não é fácil. Parapsiquismo, eu estou falando. Eu já vi muita gente que já estudou muito mais do que eu. Mas outros assuntos. Agora, parapsiquismo são poucos. Esse aí, eu tirava meu chapéu para ele. O velhinho não era fácil. É tanto que eu quis ter mais contato com ele. No outro ano eu fui lá, o homem já tinha dessomado. Agora, por isso que ele apareceu aqui, porque ele está dessomado desde aquela época. Agora, lá na Lexington, em New York, Manhattan. Entende? Fala. Queria saber se isso tem a ver com aquela... não é da medicina chinesa, não. Aquela área de estudo do orientalismo, que eles estudam para anatomia, para fisiologia, não tão sério assim, tem aquelas áreas, essa área até chama Tejas. Não, mas tudo chega perto. Agora o que eu quero dizer para você é o seguinte, o que interessa é você saber mesmo os chakras básicos. Mas tudo ajuda. Sim, mas saber os chakras básicos é que é importante. Sim, mas aí eles definem, não é bem circunscreve, né? Mas tem aquelas formas... Isso aí não resolve muito. Se resolver, já teriam resolvido isso tudo. E esse negócio da simetria para o lado esquerdo acaba sendo um reflexo, que você está dizendo, dos chakras, né? Não é não. É por causa da formação que foi feita, a anatomia do corpo e a fisiologia do corpo humano aqui na Terra. Foi feito desse jeito. Isso aí não tem jeito. Isso aí é o negócio da ficção científica. Os caras que têm beiço, comprido, narigão, focinho, cabeça diferente, pulmão grande. É igual, por exemplo, o EM, que tinha os pulmões enormes, o braço e perna pequeno, em relação comigo. Mas essa característica de assimetria tem reflexo da parte... Não, aí é processo de energia. Então, mas é o processo da bilateralidade. Agora, tudo tem sua razão. Outra coisa, esses dois chakras, que são excêntricos, que eles são à esquerda, veja bem, o chakra aqui de baixo é o que esparrama as energias. O cardio-chakra é o que a maioria de bicho ainda sofre com ele. É o mais sério que tem aqui, é o cardio-chakra. Só o mulheri, você já viu aqui, quando eu estou pondo o ar voltar? Não, eu senti o meu cardio-chakra. Meu cardio-chakra. É um tal de cardio-chakra. Até homem é muito. E eu não posso bater em ninguém. Não posso. Já vi que você fica... Tem que ir com muito amor, carinho, jogar energia. Não, e muitos homens que vão também falando... Não, também é mesmo, cardio-chakra. Então, agora veja, eu estou pouco ligando para esse negócio de cardio-chakra, não estou pensando nada disso, não. O meu processo é aqui em cima. É a vontade, entende? No caso aqui, eu estou só servindo, mas mexeu com a pessoa... É duro, né? É duro. Não, se fizer no estado... Não, você vê o tanto de homossexuais e lésbicas que tem. Isso tudo é por causa do cardio-chakra alterado. Quer dizer que não é? Eu acho que é também. Por causa do processo de gênero. Não. Está na cara. Com a parte com pensa bem. Está na cara que é. Tem vários homossexuais que estudaram comigo que chegaram a essa conclusão também. O processo todo é cardio-chakra. Agora, o cardio-chakra afetando o sexo-chakra. Então não saiu, não saiu da parte baixa, o meridião. Você está entendendo? Foi para baixo. Né? A ênfase está toda para baixo ainda. Negócio a supervalorização. Você não vê negócio do Sex on the Head? Eles botam vermelho do espectro, né? Vermelho em cima e o magenta lá. O magenta embaixo. Eles invertem, né? É inversão de valores, não é nada, né? Ontem você estava com uma camisa desse tipo. Não é só... Eu adorava. Você lá com a camisa toda bonita. Aquela camisa não é pink? Não, dourada aquilo. Pink? Salmão dourado. Pink. Salmão? Não era pink. Mas eu olhei pra mim, ela era pink. Não, eu vou vir com a pink, você vai ver o que é. Pink é que eu não garanto, não tem problema. Pink é que é a cor de São Francisco. Você está entendendo? Eu estive lá e sei dessas coisas. Mas eu não sou... O senhor concorda com a teoria utilitarista da ética?
Qual a teoria adotada pelo professor ao conceituar a cosmoética? É a teoria da cosmoética, ou seja, você tem que ter moral, ética de ajudar o cosmos. Isso é a cosmoética. Agora, tem que estudar mais, né? Entrar nos detalhes para ver o que faz com isso. Então, o resto, para mim, é o resto. O que interessa é isso. Vamos ajudar o cosmos. Isso é a verdadeira cosmoética. Aqui, letra A, desse lado aqui, letra A. Aqui na binomiologia, você cita o binômio para-microchip ponteiro consciencial. Esse binômio é aquilo que você fala, você até repetiu hoje no início da tertúlia, que você nunca teve dúvida de nada. Efeito disso, do para-microchip com ponteiro seria... Deixa eu só te falar, é bom a gente esclarecer umas coisas. A hora que eu falo que eu não tenho dúvida de nada, é dúvida mortificante. Isso nunca me angustiou com nada. Agora, veja, eu não tenho certeza absoluta de nada. Por quê? Eu vejo o serenão lá, igual o caso da monja, que eu queria entrar, não consegui nada. Eu não sou besta. Para mim não tem nada absoluto ainda, a gente está caminhando. Se é que existe alguma absoluta, lá no fim, sei lá onde, quando. Isso não interessa. Então, veja, quando eu falo que eu tenho certeza, são certezas relativas ao tempo que eu estou vivendo. Quer dizer, o meu momento evolutivo. Eu nunca sofri com isso. Agora, eu, muito cedo, tive essa convicção. Quer dizer, eu imprimi isso dentro da minha racionalidade. Agora, com isso, foi uma bênção, né? Isso é fora de série. Mas isso você atribui ou tem relação com para-microchip? Não, não é só isso. Tem, mas não é só isso. O processo meu é a paragenética geral e a retrocognição, é o parapsiquismo. Se eu não tivesse retrocognição para confirmar tudo isso, não dava. Outra coisa, se eu tivesse também todo o processo de parapsiquismo para confirmar todas as 30 técnicas ou mais que eu tenho no projeciologia, eu não teria essa tranquilidade também. Eu tenho. Você que me conhece há quanto tempo, desde menino aí, você sabe. Eu sou uma pessoa... Agora, ó, não acho que eu sou fora de série, não sou nada. Se vocês acham que eu sou fora de série, vocês ainda não viram o transmentor. Eu não estou falando... Aqui, não estou falando da monja, não. Falei transmentor. Outra coisa, se vocês acham que eu sou fora de série, vocês não viram o enumerador. Porque o enumerador não está com corpo, né? Ele está sem, né? Então ele deita e rola. Professor. Agora, só continuando aqui. Perdão. Então, a relação aqui do para-microchip com o ponteiro consciencial. Sim. Não tem, você falou que tem a ver, mas não tem a ver direto com a questão da dúvida. Não, porque mas... o para-microchip depende do que é. Escuta, há umas coisas que a gente tem que entender antes para definir aquilo. Primeiro, para-microchip e macrosoma. Eles existem de acordo com o objetivo, a meta interassistencial ou proexológica daquela pessoa que vem para cá. Então, aquela mini peça precisa disso. Eles então reforçam aquilo em função do temperamento dela. Se eu tivesse um bom temperamento, eu não precisaria de para-microchip. E assim é todo mundo aqui. Você está entendendo? Se eu tivesse um bom temperamento, 100%, eu não precisava de macrosoma. Eu dominava qualquer soma que aparecesse aqui. Entende? Agora veja, na hora que o cara começa a dominar o soma, aí que ele fica só de macrosoma, porque ele mesmo já faz o macrosoma dele. Vocês estão entendendo? Quem dominar o corpo, já tem o macrosoma. Agora, por exemplo, você vai falar assim, não, mas aí uma pessoa, por exemplo, que é lá da Olimpíada, tem, não, olha que esses caras não tem cabeça nenhuma, eles só mexem no corpo. Uma pessoa que domina o corpo, é porque ela já domina a consciência. Porque o corpo é apenas o quê? Superficial. É uma veste, é o traje, é uma roupa. Tem lógica isso? Você ainda quer perguntar? Você ainda quer perguntar ainda? Eu respondi já. Só não... O que tem? Porque o serenão tem... O serenão não tem jeito dele não ter macrosoma. Porque a gente tem tudo. Mas ele tem um excelente temperamento. O quê? O temperamento dele é o melhor, é o mais... É lógico, porque já domina. Domina tudo. O que é que eu falo? Aqui,
O temperamento, todo dia tem alguém. Vocês já viram que o povo é implicado com isso, né? Já viu? Todo mundo fala, não, mas o senhor falou. E esses ficam danados da vida. Que o temperamento é a última coisa que a gente muda. Sim. Se nós mudássemos o temperamento até a semana que vem, todo mundo ia virar serenão. Mudar que eu estou falando para melhor, 100%, veterano, de alto nível. O que é serenologia? É a mudança do temperamento para o ideal. Dentro daquele nível evolutivo de serenão. Então quem tem muita mazela tem um temperamento péssimo. Essa conclusão é válida. Agora veja, quem é que tem temperamento sem fissura? Tem alguém aqui? Falando aí para vocês que são psicólogos, tem alguém que vive sem fissura por aqui? É só serenão. E ele geralmente tem uma fissura. Ele é anônimo, ele esconde essa realidade para não ofender você. É uma fissura. O anonimato não é uma fissura? Até um certo ponto. Ele não pode abrir o jogo. Agora, a culpa não é dele. Ele até que tinha vontade, né? Agora, eu mesmo falei assim, olha, eu estou entendendo o serenão e eu tenho pena deles, porque de vez em quando ele deve estar doido para ficar só com serenões. Eu sei o que é isso. Só a questão do serenão. Essa eu sei, não precisa de me ensinar. Dentro da serenologia, essa eu conheço. A questão do serenão, você falou que ele já tem macrosoma automaticamente, correto? Não é isso. Se ele já domina totalmente a matéria com o processo do corpo, ele só tem macrosoma. Seja o corpo que você der para ele. Então, por exemplo, a maior prova disso é o reurbanizador que arranjou o pior corpo que uma pessoa pode ter, que é o do idiota. É a pior, entende? Pior condição de oligofrenia, de teratologia, de alteração de uma pessoa, que ela possa viver num corpo pior. É justamente aquilo. Ele, no entanto, arranjou um que ele dominava. Então, por exemplo, qualquer paixão me adverte, não é isso? Lá do meia? Para ele, qualquer coisa ele topa. Do macrosoma eu entendo. E o paramicrochip, se falou que ele... O paramicrochip é mais ou menos a mesma coisa, porque aquilo é adequado para aquilo que a pessoa precisa. Aquele ponto que foi colocado com raio laser pontual. Precisa disso. Então dá para a pessoa que aquilo vai ajudar na hora que precisa. Mas então ele não precisa, porque ele já tem tudo desenvolvido. Não, ele já é o paramicrochip. Tá certo? Ele já é ele. Ele já corporifica isso. Aqui em cima na letra B, eu tinha uma pergunta e à medida que o senhor foi falando foram surgindo outras duas. Então vamos lá. Primeiro eu queria que o senhor comentasse qual a diferença básica, que o senhor sempre nos traz a informação do enumerador e do transmentor. Se nós pudéssemos diferenciar em termos de energia, padrão e característica do trabalho, qual seria a essência da diferença entre os dois? O transmentor ele é mais denso, profundo e abrangente. Tudo que é energia, coisa que ele mexe. Agora, o enumerador sou eu, só que tem, atuando diretamente pelo psicossoma. Então é muito melhor do que eu aqui. Mas ele é igualzinho eu, quer dizer, não tem tanta diferença não. Por isso que ele é meu companheiro aí, o tempo todo. Entendeu? Agora o transmentor não, ele já chegou ao nível de evoluciólogo. Nós não, nós estamos caminhando aqui, eu e o enumerador, para ser desperto, chegar a entender isso bem, mexer com o OFIEX desenvolto, de uma maneira desenvolvida, profissional. Quer dizer, para-profissional, né? Extrafísica. Sim. É isso aí que a gente está tentando, a vida é isso. Sim. Ele, quando ressomar, o enumerador vai ser a mesma coisa, ele vai fazer essas coisas todas, vai ter que ter a OFIEX, vai trabalhar com esse negócio. É o caminho dele. E o transmentor, quando ressomar? O transmentor, se ele for ressomar, ele é evoluciólogo, nem sei o que é que ele faz de tanta coisa aí. Sim. A abrangência é muito maior. Abrangência maior. Então, quando você diz que ele é mais denso, é porque o trabalho dele é mais abrangente. Tudo dele tem mais, assim, relevância, mais resultado, melhor eficácia. Tudo é assim. Então, a coisa é diferente. Agora, a abrangência chega no limite que você não aguenta mais. Foi o meu caso com a monja. Chegou numa fronteira que aquilo eu não dou. Eu joguei a toalha. Não dá. Isso aí não adianta.
Então, há um limite mateológico nessa história. Agora, o que é duro da gente pensar é o seguinte, é dessa massa aqui, ó, que todo mundo vai ser serenão. Então, nós não somos serenões porque a gente não quer. O problema está aí. Você está entendendo o que eu quero dizer, não? Te vira, pula, vamos ver, vem, mostra a sua performance, sua desenvoltura. Então o problema está aí, é dessa massa que faz. Agora veja, por que é que eu estudo isso tudo e começo a detalhar tudo? Eu dou uma bela banana para a psicologia que fala, esse negócio de caracterizar as personalidades, isso é muito difícil, não sei o que é. Besteira, vamos fazer cotejo, examinar tudo, ver a coisa como é que é. Foi daí que eu criei o conscienciograma. Foi aí que o doutor Alberto chegou para mim e falou assim, ó, você ultrapassou a psicologia, eu sou um burro, por que eu não pensei nisso? O velhinho lá falou isso para mim. Ele estava certo. Eu dei razão para ele, você tem razão. Nisso aí, o senhor bobeou. O senhor mencionou agora a questão do limite. Chegou no limite a questão da manja, né? O senhor pode aprofundar um pouquinho mais isso, até onde o senhor foi com relação a essa questão e aonde... A hora que chegou lá, a expressão da cosmovisão dela, uma abrangência panorâmica daquela situação, das ideias, das conclusões, do ideal da situação manifesta de um ponto de vista teático, eu já não entendia mais nada. Então não adiantava nada, aquilo não... Eu não tenho ainda elementos na minha cabeça, meus dicionários cerebrais ainda não têm aqueles conceitos. Então eu desisti, eu recuei, não, vamos ver, eu preciso de ver o primeiro aqui. Outra coisa, uma porção desses dados que eu venho trazendo nesses verbetes, principalmente agora que eu incrementei mais depois aqui, isso tudo está perto daquele limite. Por exemplo, esse estudo aí que eu estou falando, dessas marcas parapsíquicas, que o povo acha que tudo é crendice, isso aí a gente tem que estudar, tem que ver o que é real disso. Ninguém nunca fez pesquisa para valer. Isso tem que ser feito. Agora, cada um monte de gente já fez, mas individualmente, isso não apareceu. Por quê? Eu não quis perder tempo para falar isso para o público, que ninguém vai admitir. Deve ficar quieto. Vai seguindo. Outra coisa, domina aquilo, passa para um determinado nível, depois, daqui a pouco ele entra no colégio invisível dos evoluciólogos, dos serenões, ele tem que seguir lá a opinião que já tem, que já é outra, muito superior àquela ideia básica que ele tinha. Então aquilo ficou secundário. Eu, por exemplo, estou entrando numa coisa que a gente já pode falar, abre o jogo, fala as coisas. Sei lá, você já pensou se eu tiver outra vida que eu não preciso falar mais isso? Eu vou agradecer. Você está entendendo? Vai ser uma boa. Você pode perguntar para mim, você vai agradecer para vir ou para recusar? É para recusar. Às vezes, não sei não, pode ser que vai ser para não vir. O senhor mencionou algumas tertúlias, uma experiência que o senhor teve em termos de energia, de profundidade, né? Eu não sei se alguns colegas possam me ajudar, mas eu lembro que o senhor mencionou que era muito profunda a compreensão. A experiência era muito profunda. Sim, que o senhor teve. Mas olha bem lá no capítulo 60 do Projeções da Consciência, você vai ver o que eu estou falando. Sim. Agora, existe uma central de energia, existe um campo que ele é diretamente coordenado pelos serenões? Não, por mim não. Eu sou discípulo, sou mini-peça, sou sempre aprendente. Você já viu falar nisso? Né? Sempre aprendente. Eu não mando nada disso aí não. A única coisa que eu mando, até um certo ponto, um percentual bom eu mando, é na minha FIEX. Mas não. Não mando nada. Eu, do contrário, eu peço. E outra coisa, nem sempre sou atendido. Porque isso precisa de mérito. Essas coisas todas. Mas existe uma... Outra coisa, eu raramente peço. Há muitos anos que eu deixei desse negócio de pedir. Quando eu intercedo alguma coisa para o outro, para mim não. Eu topo aquilo que vem. Estou aí para isso. Sim. Eu acho que eu já recebi demais. Se eu pedir mais coisa, esse negócio vai piorar para o meu lado. Sim, eu não sei se eu fiz clara a pergunta só para concluir. Existe uma central, uma central energética que é coordenada, que é direcionada diretamente através dos serenões?
Não, elas todas são coordenadas por serenões, todas elas, é um monte central, tudo quanto é jeito. Eu falo em 3 aqui. Muda assim. Agora, eu não mando nada disso. Meu caso é o seguinte, eu sei que elas existem e eu faço acesso, por mim. Isso é outra coisa. A iniciativa tem que ser individual nisso aí. Sim. Você já tem desenvoltura, você já tem, vamos dizer, alguma possibilidade de fazer isso. Isso já é provável, já é possível. Então o problema é a pessoa decidir se ela topa ou não. Agora, nós estamos começando a estudar muitas nuances do processo da evolução da consciência. Afinal de contas, nós estudamos aqui justamente a conscienciologia. Agora, isso aí vai implicar cada vez mais outros problemas de vocês. Tudo aquilo que a gente falava antes, se vocês não metabolizaram, é bom vocês voltar, revisitar os temas, para vocês entenderem isso que nós estamos falando aqui hoje. Tudo aquilo que a gente estudava no início, no instituto, aquela coisa toda, quando a gente tinha 4 estágios, etc. tal, se vocês não estudaram bem, é bom voltar à escola. Vai lá, o CIP está funcionando, tem uma opção de coisa, para a pessoa se atualizar, para não entender o que a gente está falando aqui. E eu, de vez em quando, estou notando que a pessoa passou de liso, ela fez gazeta em certos temas. Ela não entende aquilo. Então, se deixou o rombo, se aquilo está lacunado, ela não vai entender as coisas que eu estou falando hoje. Entende? Esse é o motivo que eu procuro explicar mais, dar mais detalhes, etc., para preencher as lacunas. Não é isso? Professor, só para concluir, então, mudando um pouquinho de assunto, mas com relação à paratecnologia, eu queria que o senhor explicasse, porque tem muitas linhas de espiritismo, de religião, que misturam, né, e que utilizam essa questão da tecnologia para exteriorizar a energia, para objetos, mas isso existe desde a humanidade. Parece que o Cro-Magnon já fazia alguma coisa nesse sentido. Certo. Entende? Parece que o Cro-Magnon já tentava hipnotizar o mastodonte, mas ele não conseguia. Você está entendendo como é que é? Agora, o problema todo é a autoconsciencialidade que a gente tem que ter dos fenômenos e das potencialidades parapsíquicas. Para não ficar vendido. Quando a gente começa a ter essa potencialidade, essa autoconsciencialidade, a lucidez sobre o assunto, a coisa começa a melhorar. Então, isso tudo é rebarbativo, é secundário, a gente tem que deixar para lá. O problema é pegar daqui para frente. Você já tem gabarito para entender isso tudo que a gente está falando. Todos esses que estão aqui, aí há 5 anos, né, como eu falei, lembra que eu falava do negócio dos 5 anos? Vamos ver daqui a 5 anos. Já passaram 5 anos. Quantos anos já passaram? 7. Não é isso? Pois é. 6. Agora, tem uns que chegaram ontem, eles são diferentes, a gente tem que ter mais paciência com eles. Né? Mas a Fafá é antiga. Entende? Então não precisa ter paciência, né? Fafá não pode fazer fofoca. Você está entendendo? Ela tem que ser séria, porque essa é antiga. E ela está fazendo força. Pode falar. Aqui na página 5, na parapatologia, bem no finalzinho, início da página 56 também, tem assim, o acervo do paraprocedimento e recursos paratécnicos no desenvolvimento das parapercepções intelectuais. Escuta, me fala onde é que é para eu saber o que é. Bem ao finalzinho da página 55, na parapatologia, e início da 56. Ah, tá bom. Então, o acervo para procedimentos e recursos paratécnicos no desenvolvimento das parapercepções intelectuais. O que você quer? Você pode comentar a respeito? O caso todo é o seguinte, o acervo é tudo aquilo que você conseguiu acumular de experiência de paraprocedimento. Quais as técnicas, quais as práticas, quais as abordagens, quais as aplicações disso, a teática da história. E quais os recursos paratécnicos do desenvolvimento dessas parapercepções. Então, por exemplo, o que é o arco voltaico? O que é o estado vibracional? O que é a OFIX? O que é macrosoma? É tudo isso. O que é o paramicrochip? Eu estava falando. Tudo é isso. Está tudo aí dentro. Agora, o nome disso é a parabiônica. Tá certo? Que é a biônica extrafísica. Então, o problema nosso aqui é fazer os para-ciborgue. O que é o para-ciborgue?
são os robôs de alto nível que nós temos aqui. Então, trazer os robôs que sentem, que pensam e que raciocinam. Isso aí é que é a evolução. Bom. Ciborgue, né? Seria isso? Cyborg, se vocês quiserem. Ciborgue. Aqui na Antagonismologia, na página 5 e 6, tem assim... antagonismo radical... O antagonismo radical, apedeutismo formal, erudição parapsíquica. Você podia comentar alguma personalidade que tenha esse... Apedeutismo formal, é ignorância formal. Por exemplo, é um monte de gente aí que estudou demais, ela vai fazer um discurso, ela erra tudo que ela fala. Ela vai redigir uma carta, sai tudo errado. Isso é a ignorância formal. Sim. Eles têm um nome para isso. Geralmente eles chamam de analfabetismo formal. Por exemplo, existe a maior apedeutismo que existe de formalidade é dentro da comunicação da informática. Então, por exemplo, os caras da Academia Brasileira de Letras, há pouco tempo, aqueles velhinhos todos escreviam ainda com máquina de escrever. Eles não mexiam com... não sabia tocar num teclado de monitor, você está entendendo, para mexer com o computador, nada disso. Então, isso tudo é apedeutismo. É a ignorância do processo humano. Agora, veja, é um monte de gente que faz isso. Então, por exemplo, a pessoa, ela já domina o estado vibracional, ela admite o estado vibracional, ela acha o máximo estado vibracional. No entanto, ela sobe pelas paredes, ela briga com outra pessoa, nessa hora ela esqueceu do estado vibracional dela. Ela vai no lugar, ela começa a ter medo das coisas, ela não sabe mexer com o estado vibracional para exteriorizar a energia, para aumentar a defesa dela e fazer o encapsulamento e a defesa na hora, a segurança dela. Ela não junta uma coisa com outra. Então, aqui, eles acham que estado vibracional é só quando vem o CEEC. Lá fora não tem. Quer dizer, burraldos, burrildos e burrode. Eu acho que vocês já não são mais assim. Mas de vez em quando eu encontro pessoas que vêm aí, que eu estou conversando, que são desse jeito. A minha pergunta é a seguinte: se tem algum personagem, alguma personalidade que tem algum perfil que se enquadra nisso aqui, que tem apedeutismo formal e erudição parapsíquica? Tem, um monte de cara. Aquele cara que me encontrou lá na Travessa, lá, a livraria Travessa, lá em Ipanema, e que vem falar para mim: eu estou vendo os livros que o senhor está estudando, o senhor se interessa por isso? Por quê? De que modo que é? Aí ele vem falando: mas existe a quarta dimensão? Como é que é isso? Eu trabalhei em psiquiatria e agora eu me aposentei. Minha família tem vários, são médicos também, então nós somos tudo colega. Falei assim, sim, mas a minha é outra coisa. Esse é o apedeuta. Ele era PhD, aposentado, psiquiatra, professor, coisa escrita, eu não vou falar o nome dele aqui. Entende? Uma opção de coisa. Agora, vem me falar sobre quarta dimensão. Um outro já tinha me falado disso, um professor lá daquela faculdade de Botafogo, lá dos padres. Sabe? É? Eu fui lá para conversar com o professor, porque ele queria que eu falasse com ele sobre o processo da quarta dimensão. Como é que ela chama? Santa Úrsula, a faculdade, a universidade. Eu estive lá, falei com ele, com um monte de alunos, que eles me pediram para ir lá, há muitos anos. Agora veja, apedeuta formal, não sabe nada sobre o processo de paratecnologia. Nesse caso, apedeuta parapsíquico, no caso. Hein? Apedeuta parapsíquico. Não, total. No caso do Zerigão. Agora veja, ele é apedeuta da vida humana também, porque ele não sabe aplicar aquilo que ele estudou. Se uma pessoa passou 50 anos estudando as coisas da matéria e não descobriu nada sobre ele é analfabeto, não é? Porque ele é uma matéria, o corpo dele é matéria. No caso do Zerigão, não se enquadraria nesse caso? Como é? O Zerigão se enquadraria nesse caso? Eu não estou entendendo. O Zerigão. O quê? Zerigão, o que tem? Se enquadraria nesse caso? Até um certo ponto. A maioria desses médicos são imaturos, o nosso amigo lá do Rio. A gente pode o outro que foi assassinado lá no Nordeste, que eu conheci.
Esse povo todo. Outra coisa, o Aguipaua das Filipinas, Tertuliano Terti, de Manila. No caso dele, a gente pode considerar que ele tem erudição parapsíquica? O quê? No caso do Zé Ligó. Aqui, ó, fala assim, ó, para valer e fala mais alto para a gente ver. Eu aqui embaixo, se eu colocar vocês aqui, vocês vão ver que ele não escuta nada. Eu acho que a numeração que aparece aqui no microfone, professor. Eu acho que a numeração do que aparece aqui. Ó. Muda lá, dá outro para ela, que a gente não está. Aqui não dá. No caso do Erigó, a gente pode considerar que ele tinha erudição parapsíquica? Não é bem erudição parapsíquica, porque ele não tinha erudição de nada. O nome dele era Arigó. Arigó quer dizer boboca, beócio, otário. Entende? Esse aqui é. O apelido dele era Arigó, que era cara de bobo. Você está entendendo? Ele não tinha erudição. Agora, ele era bom em efeito físico. Conhecia isso, saía bem nessa história, tinha boa assistência, ajudava os outros. Era uma pessoa bem intencionada, muito bem intencionada. O Arigó é uma grande personalidade. Mas agora, ele não teve chance, né, de estudar, do jeito que eu tive, por exemplo. Obrigado. Ele falava para mim essas coisas todas. Você veja o que ele falou para o Eli, que é o irmão dele. O Eli trabalhava comigo. Aí eu tive um acidente. Entrei em coma. O Eli saiu doido e foi lá falar com ele. Ele não vivia naquela ocasião. Então, chegou lá para o Arigó e falou assim, olha aqui o Valdo, está lá em coma, está para morrer, faz uma coisa. Valdo, você tem preocupação com ele? Que besteira, está fora do corpo, deixa disso, ele volta, verdade. Ô Eli, você me conhece, você conhece o Valdo, deixa de besteira. Foi embora trabalhar. Assim, o irmão dele. O Eli chegou besta para mim, depois que eu saí do coma, foi lá falar comigo, falou assim, pois é. O Arigó me passou uma carraspana danada a hora que eu falei em você, com esse negócio todo. Assim, o Valdo, que besteira, ele está fora do corpo, besteira é essa. Ele tinha razão até um certo ponto. Aí o Eli falou, pois é, veja, meu irmão estava certo, tá vendo? Isso é o Eli, o irmão dele, ele trabalhava comigo lá na mesma firma, a situação toda. Letra, assim, fala, por favor, sobre o parapsiquismo impressivo e a relação com esse tema? Como é que é o parapsiquismo com que? Impressivo. O impreciso. Impreciso. Impressivo. Aquele que não tem impressão, o que não dá impressão. O parapsiquismo é aquele que é, eu já escrevi sobre isso, tem um verbete, aquilo que eu falo sobre elusivo. Lembra do processo elusivo, pervagante? Eu fiz uma listagem disso. É só você ver, precisa de dar isso para você. Você tem aí os 1000 verbetes? Procura a palavra pervagante no Finding. Você vai achar. Tem uma listagem do elusivo, do pervagante, para você ver o que é. Aí entra o processo de parapsiquismo, entra tudo quanto é coisa que a pessoa tem. É aquilo que é a nuance. Você está entendendo? A coisa mais difícil que tem. Esse tema tem relação direta com a tertúlia de hoje. Tem. Poderia aprofundar um pouco essa relação? Não, o processo todo é o seguinte, a hora que você entra na coisa sutil, você está caminhando então para os processos da multidimensionalidade. Aí começa a entrar o problema também da sincronicidade, devido à interatividade das nuances. Então, tudo quanto é coisa mais difícil, sofisticada, complicosa, você está entendendo? Complexa, a coisa começa a aparecer aí. Agora, os fenômenos mais elusivos que tem, que são esses, que a impressão é mais difícil, quase sempre diz respeito ao processo mental somático. Então, por exemplo, o Arigó é tudo na bruta. Ele tinha os processos de efeito físico, a maioria desses médios. Tudo é uma coisa concreta, palpável, soco na cara. Você está entendendo? Agora, aquele suave, de alto nível, por exemplo, suave, aquele fenômeno com a Adriana, aquele dia, você estava lá, né? Você sabe, aquele é... Ninguém percebeu, nem ela. A hora então que a gente falou depois. Agora veja a sutileza disso. Quase que o anonimato do fenômeno. Você está entendendo ou não? Então, isso precisava de explicar para ele com calma. Mas o problema todo é o seguinte.
Eu estava na tertúlia, lá na outra sala, tá certo? E estava esperando para começar. Isso antes de... era meio-dia e pouquinho. Aí, a Adriana chegou na porta lá daquela sala, desse lado aqui. Eu vi que tinha um processo com ela, alterado. Então, procurei falar umas coisas para ela com calma. E predispor, só nós dois lá, não tinha ninguém ainda. Você está entendendo? E fiz uma espécie de uma predisposição para ela se preparar para o que iria acontecer, sem falar nada que ia acontecer alguma coisa. Agora, nós começamos a tertúlia, a coisa foi caminhando, tudo ok. Aí, essa aqui, estava sentada lá do meu lado, mandou um bilhete para mim. Isso, a tertúlia estava no meio já, para terminar. Olha, nós estamos com um problema. O irmão da Adriana, que ela a ajudou até a criar, que tem muito amor por ele, tem muita afinidade, morreu às tantas horas. Foi mais ou menos isso, morreu. Fazia algumas horas, poucas horas lá, saiu. Nós estamos sem jeito de ver, tem que falar isso para ela, porque possivelmente ela vai viajar para ver o irmão. Aí eu virei, o Mar não estava lá, então eu virei para ela e falei assim, deixa comigo que eu resolvo, porque eu já sei o que é. Agora, a hora que nós terminamos, eu chamei ela de lado e falei assim, olha, você lembra o que aconteceu a hora que você entrou? O que eu falei para você? Seu irmão dessomou. Ela recebeu sem impacto nenhum. Ela estava preparada, porque ela ficou capturada a hora que ela entrou. Entendeu? Ela foi lá, resolveu as coisas todas, participou de enterros, trouxe todas, as coisas estão caminhando. Depois ela trouxe a esposa até, muito simpática, do irmão dela e tal, entendendo a pessoa. Então veja, isso é mais do que ilusivo, isso aí é terrível, porque vocês chegaram a ver porque acompanharam o caso, agora foi com outra pessoa, não foi comigo. Agora pensa bem, o tanto de fenômeno que ocorre comigo, elusivo desse jeito, que quase não aparece, ninguém sabe, só eu. Isso é todo dia, a respeito da vida de uma pessoa, o que ela fez, o que é que tem, o que vai acontecer. E eu às vezes não posso falar nada. O caso dela, a gente preparou para uma coisa que estava ali. Porque aquilo que eu falei para ela, possivelmente foi quase que simultâneo com a morte do rapaz. Ele morreu de infarto com as coisas todas. Seria um exemplo disso, o fato de alguém acordar com uma ideia na cabeça, bem amparada? Eu acordei com uma ideia... Se ela entrou com a ideia na cabeça, colocou o pé direito no quarto dela, no piso, quase sempre, porque já viu o processo fora do corpo. Que às vezes eles têm mais facilidade de falar quando a pessoa está projetada. Ou descoincide a pessoa e dá um jeito dela entender. Então ela vem com aquela ideia. Aquilo fica vincado, você está entendendo? Dentro da memória dela. Então ela guarda, ela está retida, a ideia está retida. Então ela vem. Essas coisas acontecem. É mais ou menos isso. Mas agora, Cláudio, não é bem, isso aí é fichinha. O processo dessa nuance sofisticada são fenômenos bem mais transcendentes e sérios. É a hora que você vê uma coisa que aconteceu com aquela pessoa ali, e você vê os estilhaços daquilo, tudo quanto é lado, abrangendo um monte de condições e atingindo uma série de personalidades no tempo. A partir daquele dia você sabe que vai acontecer um monte de coisa dessa. Às vezes o povo fica pensando que a gente sabe as coisas, que você está tendo uma precognição do que vai acontecer. Entende? Não é retrocognição, precognição. Não é nada. É que você já viu, por aquilo que houve, por aquele fenômeno, a ocorrência, os estilhaços da bomba que implodiu, você já sabe o que vai acontecer. É uma coisa mais do que óbvia. Você está começando a entender? Agora veja, isso tudo é para a tecnologia. Isso não há dúvida. Agora, há coisas, por exemplo, a paratecnologia. A hora que eu estou lá em São Paulo, e aí eu vejo que o dedo desapareceu aqui, os dois dedos. E eu vou e fico olhando aquilo. E o melhor da história, tinha uma mancha aqui, ó, que era da derme do meu dedo, e ela sumiu. Quer dizer, eu tinha uma mancha aqui, ó, enorme. A partir daquele dia sumiu. Isso aí provou que houve uma desmaterialização dos meus dedos. Para mim. Agora, eu não sentia, eu via que o meu dedo estava fora. Você está entendendo? Estava diferente. Minha mão não era a mesma coisa.
Agora, o problema é que eles estavam colocando uma espécie de um aparelho na minha mão, que é uma espécie de aspersor de problema de energia. Lá estava precisando, que tinha gente que estava querendo matar o outro lá dentro. Aí, aquele salão cheio, e era um andar de cima, se a pessoa se atirasse a outra da janela, ia matar a pessoa. Aí eu mandei que fechasse de uma hora para outra. Cheguei lá e falei assim, fecha as janelas todas, não pode deixar nada aberto, fecha tudo, tranca tudo. Falei assim, vai ter muito calor, não interessa, é por pouco tempo. Aí o povo fechou tudo. Aí depois a gente ficou sabendo que tinha uma mulher lá mesmo que estava querendo derrubar um cara. Que através da janela ela conseguiria, que é a portona. Agora eu vi o negócio fora do corpo. Está entendendo? Mas lá aconteceu uma opção de coisinha disso assim, essas coisinhas. Agora o problema mais sério é sempre mental somático, é de ideia, coisa mais avançada, que vem esclarecer. Que você sabe, às vezes vem uma ideia que é a lampadinha lá do Walter Disney, lá do personagem lá, não é isso? Brilhou a lampadinha, uma ideiazinha só, pequenininha, ela esclareia todo o negócio. Toda a sua vida, aquilo que você está pesquisando, as ideias que você procura, tudo vem através de uma ideia bem simples. Você entendeu aí agora? Agora, ó, é a paratecnologia que tem me ajudado numa porção de pesquisa desses assuntos mais transcendentes, tá? É a paratecnologia. Outra coisa, sou estudante de psicologia e comecei a me predispor para assistência em cada um dos meus atendimentos na clínica da faculdade. Busco maior conexão com o meu amparador, o amparador de função da clínica e o da pessoa. Depois de um tempo ouvindo a pessoa, percebo esterilização de energia e tenho mais insights de assuntos relacionados ao problema e as ideias de solução. Outras vezes, a própria pessoa se abre mais falando do que supõe ser o ponto central da dificuldade. O que mais posso fazer para me qualificar? Olha, o problema aí é persistir, devagar e sempre, até você dominar isso tudo para que os amparadores venham a mudar o seu patamar, te dar um grau acima dessa situação. Agora, o problema é permanecer com isso até o ponto que eles acharem que deve. Só porque a gente atingiu um ponto desse, não quer dizer que a pessoa tem que deixar. Às vezes ela tem que acumular um acervo de experiência para chegar no veteranismo daquilo que eles precisam. Isso tudo você está servindo como mini peça dentro do Max Mecanismo. Parabéns, vamos em frente. Queria que você detalhasse, quando você viu a Adriana a primeira vez, o que você sentiu, ouviu em detalhes, assim, que você percebeu a coisa? Eu senti que tem uma coisa muito séria que vai acontecer com ela daqui a pouco. Está na cara, pela situação. Então eu comecei a jogar energia e eu vi que através das minhas energias, junto com a deles, eles encapsularam a Adriana. Entende? Na hora, aquilo é feito automaticamente. Agora, na hora que encapsulou, eu falei assim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora, eu não sabia o que era, porque havia várias hipóteses. Eu falei assim, será que ela está por uma crise de algum processo de doença, alguma coisa que ela vai sentir, alguma coisa? Eu não sei. Mas a hora que veio a notícia, está explicado tudo, é isso mesmo, está tudo claro. E deu certo, né? Porque ajudou. Agora veja, foi uma assistência enorme para ela. Eles viram a situação, você vê que o nível de assistência dela é impressionante. Isso aí não é fácil. Agora, o melhor da história é que tudo ocorreu. Ela viu o fenômeno de perto, a situação toda. Aquilo ali não tem jeito de esconder. Contra fato você não vai brigar. Foi antes, durante e depois, tudo encaixado, com muita coerência. Entende como é que é? Essa coerção que eu estou falando quer dizer coesão. Essa coesão interna, ou coerência íntima do fenômeno que atinge a pessoa e ela está lá no meio, isso é que dá mais convicção para as pessoas em matéria de parafenômeno. Entende? Porque antes, durante e depois, tudo se encaixou. Entende? Não tem jeito de você tergiversar, você dar o contra, você arranjar uma saída, você saltar de banda.
você forçar a barra, não tem jeito. O fato, aí no caso, é envolvente. Ele predomina, entende? Ele tem uma ascendência do fenômeno. É possível para uma consciência reverter o processo da força presencial depois de 50 anos de existência para poder realizar um trabalho de liderança? É lógico. Conheço um monte de gente que foi líder depois de 50 anos. Eu mesmo vi isso no interior. Tudo isso é possível. Tendo em vista, lembre-se, tem aquela técnica de mais um ano de vida. A pessoa pode estar com 70, com 80 anos, que num ano ela pode mudar tudo aquilo que ficou atrapalhado. Tendo em vista a evolução consciencial, a dispersidade, o que priorizar? O desenvolvimento da intelectualidade ou o desenvolvimento da afetividade? Besteira. Desenvolva a sua intelectualidade, você desenvolve a sua afetividade. As pessoas que querem desenvolver a afetividade por afetividade não desenvolvem nada porque elas não têm lógica. Entende? É óbvio. O processo é a intelectualidade. Aqui, ó. Faça predominar o PEN no seu pensênio, senão não adianta. Obviamente que os dois são importantes, além do parapsiquismo, claro. Dentro de sua experiência, qual peso acha que se deve dar para cada um? Parapsiquismo, 10. Intelectualidade, 5. Afetividade, 1. Estou dando, me perguntou, estou dando meus dados. Agora, com isso, eu não estou dizendo que a afetividade não tem valor, não é não. É que a afetividade real é aquela que a pessoa tem, não mais emoção, comocionalismo, emocionalismo, coisa de bicho, de animal, aqui, ó, da parte propriamente dita, né, do chakra umbilical. É um negócio mais avançado. Então, vai para cá. Nesse ponto, então, a pessoa tem, em vez de emocionalismo, ela tem uma afetividade avançada, aberta, cosmovisiológica. A coisa muda tudo de figura. Ela já não tem mais a afetividade da paixonite, da loucura por alguém, e quer que aquela pessoa seja dela. Ninguém é dono de ninguém. Besteira é essa. Então, isso aí é paixonite. Paixonite é besteira. Agora, sentimentos elevados só aparecem através do mental soma. Mas é besteira. Por isso que eu estou dando aí. Eu vou repetir. Parapsiquismo, 10. Intelectualidade, 5. Afetividade, 1. Agora, eu acho que eu estou sendo bonzinho, não estou, não? O que vocês acham? A vida é dura, mas me pediram, estou dando a minha opinião, não é isso? Eu não tenho nada para esconder num caso desse. Diz respeito à minha pessoa, eu posso falar, não tem nada. Afinal de contas, é striptease consciencial. Você está comentando da própria afetividade, né? É que não adianta a afetividade só para melhorar a própria afetividade. Pois é. Agora, a afetividade em si, ela é muito difícil de melhorar por si, por causa do processo do instinto. Entende? Se a pessoa não tem racionalidade, não vai dar. Então, por exemplo, o que é que eu falo aqui? Vou repetir mais uma vez. A melhor pessoa que eu gosto de conviver com ela é uma pessoa racional. Mas, tudo que você pensar por aí, não coloque, não. A melhor pessoa é racional. Por exemplo, todos esses meus amigos extrafísicos são racionais. Agora, às vezes são até demais para mim, né? O caso da monja. Né? Então, é para, super, hiper, ultra racional. O que não quer dizer que não tem efetividade, só que num nível bem longe do instintivo, né? Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. O negócio do temperamento, que o pessoal estava perguntando, né? A gente poderia dizer que o temperamento é como se fosse um temperamento ruim, né? E é como se fosse um ruído na manifestação da consciência à medida que melhora. Não, o temperamento é aquilo que a consciência... Não, o temperamento ruim, estou dizendo ruim. Ruim, pois é, mas é aquilo que ela conseguiu. Ela não tem outro. Então, por exemplo, é um mater pensene patológico. Ela é dominada por um mater pensene patológico. Hitler, por exemplo. Temperamento ruim.
Mas normalmente a gente chama de temperamento também a manifestação disso, das emoções. O temperamento é o conjunto da pensenidade de uma pessoa, da manifestação pensênica dela. Isso é que é temperamento, não é para vocês também, não é isso? É o conjunto. Então, Agora veja, isso aí só muda esse conjunto no fim. Tem que melhorar uma opção de coisa que estrutura o temperamento. Aí você estava colocando que com a melhoria desse temperamento em alto nível, por exemplo, o serenão, a consciência não precisa nem mais de compensação de recurso de macroação. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Agora, vocês já vão começar a desconfiar, vocês vão ligar o desconfiômetro, mancômetro, e semancômetro, e simancol, e etc. tal, para não estar recebendo mais nada. Vocês vão deixar de pedir. Tem alguém aqui que já deixou de pedir? Olha lá, ó, tem gente, ó. Tem gente que já deixou de pedir. Agora veja, isso é o início da situação. Enquanto a pessoa estiver pedindo demais, é porque ela ainda não conseguiu tudo. O ideal seria que uma pessoa só começasse a praticar TENEPS quando ela deixou de pedir. Mas eu não posso falar isso, porque senão ninguém vai fazer TENEPS. Você está entendendo? Não tem jeito. Conclusão. A maioria dos pedidos que eles fazem para mim da TENEPS são pessoas que estão pedindo. Agora, um monte não tem nada a ver com isso. Por quê? Estão pedindo para outras, não para elas. Entendeu agora como é que é? Agora, você sabe, um dia desse que eles queimaram os meus papéis. Depois teve um dia que eu falei que já tinha mais uma caixa, né? Hoje eu enchi mais uma caixa. Eu nunca vi. Está chegando os magotes, assim, aquele monte, cada vez. Agora, os casos são os mesmos. Tem um pouquinho mais agora de coisa de problemas de negócio, finanças, etc., devido à crise. Mas os casos são mais ou menos os mesmos. Sempre a natureza humana não falha, né? Da Nusa Leão. Vou perguntar uma outra coisa, então, não tem nada a ver com isso diretamente. Da curiosidade, né? O negócio da curiosidade é negativo. Curiosidade é uma coisa positiva. É positivo, mas... Ela pode ser positiva. Pode ser positiva. Então, mas normalmente a conotação hoje em dia de curiosidade, curiosismo, né? É de que não é um objetivo mais nobre de questionamento, de pesquisa, né? Sim, é o que eu tenho três vertentes sobre curiosidade, de pesquisa de abordagem. Agora estou fazendo um quarto hoje. Você está pegando o assunto que eu estou mexendo. Não, estou alguns dias para perguntar isso já. Tem um deles que chama curiosologia, que é um dos verbetes que tem. Ele não trouxe aqui não, né? Eu acho que esse ainda não veio não, já veio? Não, já estou alguns dias para perguntar. São dos 9. Porque às vezes se confunde aquele... o cara que sim, mas a curiosidade sadia é que interessa, é essa que é da pesquisa. Agora, eu sou favorável a pessoa ser curiosa com tudo, desde que ela tenha boa intenção. Ela não vai ser curiosa bisbilhoteira. Ela vai ser curiosa experimentadora, pesquisadora, investigadora. Isso é outra coisa. Entende? Então, depende do teor, né? Não é necessariamente negativo. Né? O problema é esse. Agora, eu já escrevi 3 bem parecidos uns com os outros, de propósito, a ver se amplia a cabeça da turma sobre curiosidade investigativa. Você está entendendo? O processo pesquisística. Então, mas quando o negócio da vivência mais assistencial, da experiência visa assistência, é o que fica mais delicado a coisa. Fica. Tem que ser bem sincero, né? Não, é outra coisa, você tem que saber, né? O que é que você entra para não entrar contra os direitos da outra pessoa, até onde você vai. Aí vem o processo do estupro evolutivo, a homem super, uma opção de coisa nesse sentido. Né? Entende? Agora, a curiosidade é uma coisa que a gente tem que estudar muito. Uma vida sem curiosidade, a pessoa está estacionada. Se ela estacionou, ela regrediu. Então, a curiosidade, ela é uma gasolina azul. Ela impulsiona, ela motiva, ela potencializa. É um questionamento que você fala. Lógico, é um questionamento. É isso aí. De dar força o tempo todo. Perfeito, é o resumo. Mas fala. Dá para você explicar, detalhe, a não emoção afetiva no íntimo da pessoa? O que é isso?
ela tem emoção, mas a emoção é dominada, ela faz o que quer dela. Agora veja, eu comecei isso muito pequeno, a hora que eu enterrei meu pai, não chorei. Veja bem, eu já tinha isso. Agora, eu sempre fui mais ou menos assim. Mas ela é natural. Quando era pequena, é lógico, eu tive meu choro, minhas coisas, os troços todos, os problemas todos. Mas, por exemplo, a hora que eu comecei, depois dos 14 anos, aquele negócio todo, que eu caí em mim, consegui recuperar a situação, nunca mais tive muito problema para nada assim, não. Outra coisa, você já deve ter percebido que meus conflitos são mínimos, né? Em relação com a média, eu não gosto de falar nisso, porque não é bom. O povo não se sente bem com isso. Teve um cara que tinha muita coisa, eu virei para ele e disse, você está muito conflitivo. Olha como eu sou. Você já me conhece há quantos anos? Ele falou assim, não, eu vou dar um jeito, eu já tentei tudo. Eu quero que você entre em conflito. Você ainda não percebeu, mas eu estou fazendo força. Eu falei assim, desista, porque você está muito fraco. Você está fraco por quê? Por causa dos seus conflitos. O conflito é bem. Ele não consegue, não. Uma pessoa que é autoconflitiva consigo mesma, cheia de coisas, como é que ela vai fazer alguma coisa com referência aos outros? Até para fazer o mal, ela é ruim. Ela peca, ela é ruim. Ela não tem, você está entendendo, força. Ela não tem desempenho, performance, ela não é boa. Valdo, essa não emocionalidade, ela é natural. Como é que é? Ela é natural, ela não pode ser imposta, né? Agora, como é que se atinge isso? Qual é o principal? Racionalidade. Por isso que eu falei, a racionalidade é que faz isso. Raciocina. Mas racionologia, como eu chamo. Mas junto tem que ter o domínio energético também, não? Tem, mas o processo é raciocinar. Por isso que eu falo, eu gosto de trabalhar com pessoas racionais. Por quê? Você pondera um fato, você mostra a coisa como é que é, aquilo é racional, a pessoa admite. Se ela tem um apriorismo, se ela tem uma emoção muito grande, se ela é interiorota, se ela é bitolada, você está perdendo tempo com ela. Em matéria de ideias, você está perdendo tempo, não adianta. Agora, se ela é assim, e já passou de 50 anos, aí é que você está perdendo tempo. Toma um cafezinho com ela, quer dizer, um chazinho, uma água, uma sobremesazinha ali, come uma manga madura com ela, ok. Mas fica só nisso, porque não adianta. Você está entendendo? Agora, escuta, você já pensou tanto italiano sabe dar um jeito que você já viu? Há italianos que são de uma teimosia, esse que bate no peito, que é uma loucura, porque aquilo é de cultura. Muita coisa da cultura deles. Então veja. A teimosia. Demais. Agora, mais do que eles, só os espanhóis, né? Europeia. Espanhol é mais ainda. É de base europeia. Né? Agora, o espanhol nem chega a falar, ele age, ele vai contra. Agora não, o italiano bate no peito, dá uns troços e tal. Aquele, às vezes Agora, tudo é cultura, para vocês verem como é que é o negócio de etnia, como é que é. Se conhecer alguém do sul da Itália, o sul é mais, né? Ou até o alemão, que parece só mais racional, você fala de futebol com eles, muda, começa a gritar, negócio de doido. Não, mas aí é emoção. Não, aí é o subcérebro abdominal que está funcionando. Né? É aquele, o retro. É retro. Você está entendendo? Só que uns ainda mais caro, né? O alemão reptiliano. É, totalmente. Proto-reptiliano. Totalmente. Quer dizer, o negócio não é fácil nisso aí. Agora, então, vocês vejam. Por que é que a gente não pega já direto na evolução o processo da racionalidade? Porque é muito mais difícil. A racionalidade exige o processo da aritmética, da matemática, da física, exige a ponderação. Isso. Agora, instinto não. Todo bicho subhumano tem instinto. Mas não há racionalidade. Eles estão só começando. Alguns macacos já têm. Alguma coisa, a baleia, por exemplo, o golfinho já tem o início do princípio do começo da racionalidade. Mas está só começando. Essa autorracionalidade, nesse caso, emoção, ela tem que funcionar com uma autoconsciência terapia. Sempre é.
Porque se a pessoa também não atua em si... Sempre não, é autocuroterapia que a gente fala, não há dúvida. Seu Valdo. Letra D. Não é porque tem que aprender a lidar com o córtex. O homem é mais difícil a racionalidade, porque ele não está aprendendo ainda a usar a tecnologia do córtex. Escuta. Que é o córtex da racionalidade. Bem. Consciência não tem gênero. A hora que o homem pega um corpo de homem, a consciência pegou um corpo de homem, é porque ela já passou por um monte de corpo de mulher. Estou falando córtex. Raciocina, não, mas vamos entender isso se chegar lá. A hora que fez isso é porque a pessoa já está mais ou menos adequada para começar a entender o processo da racionalidade. Agora um monte não consegue, volta a ser mulher. Você está entendendo? Entendi. Por quê? Porque a mulher, o corpo é mais complicado, mais difícil, vai ter que honrar muito mais coisa, mais sério. Então, por exemplo, a hora que pegar um corpo de homem, que ele está mais ou menos harmonizado, se esse cara não tomar conta da racionalidade dele, pode esperar, porque vai ser fêmea na próxima. Isso é regra, de modo geral. Veja se tem lógica aqui que eu estou falando. Eu evito falar os negócios de gênero, mas olha só a racionalidade disso. É que o senhor diz o seguinte, pelo que a gente já vivenciou, a gente já tem condição de usar o córtex cerebral para ter racionalidade. Homens e mulheres. Agora, a mulher que já começa a ser racional, ela vai longe, mas veja, demora demais. Olha você com a sua matemática, quantos anos você não demorou com isso? Até chegar aqui. Quanta bobagem antes. Nessa vida? Nessa? Sim, a vida inteira. Então, veja, você está entendendo? Agora, por exemplo, eu desejo que a maioria das mulheres que estão me ajudando muito, que sejam homens e que atinja pelo menos os 14 anos do jeito que eu consegui para ter lucidez. Se tiver isso, já está ótimo. Com 14 anos vai ser ótimo. Isso é que eu desejo a vocês. A maioria de vocês estão trabalhando mais de perto comigo. Seja homem ou mulher, aquele negócio. Você está entendendo? Por quê? Para ver se diminui um pouco o efeito dos hormônios. Você está entendendo? Que isso aí vai permitir que a pessoa raciocine com mais lógica. Aguarda, ela está falando, aguarda a próxima. Valdo, eu estou criando a minha futura, vamos dizer, equipe técnica. Tá certo? O termo razão é da matemática, que conta da etimologia, cálculo, conta. O que você quer? O termo razão é da matemática. Eu dou razão para vocês. Seu Valdo, letra D. D, aqui, ó. O senhor poderia falar na página 56, na tecnologia, sobre a paratecnologia intelectiva assistencial? Deixa eu ver onde é que está aqui. 56. Tecnologia. Paratecnologia intelectiva assistencial. Sim. A paratecnologia intelectiva assistencial. É a que eu procuro viver. Tudo que eu faço. Eu coloco todo o meu parapsiquismo dentro do processo intelectual, pondero tudo, meto o pau em tudo quanto é coisa de instinto e procuro fazer assistência da TARES, que é também intelectual. Presta atenção. TACOM é problema afetivo. É a pessoa que quer se transformar em santa. Ela quer ir para o nicho. Ela quer fazer o salvacionismo. Tudo besteira. Entendeu? Entendi. Eu sou um exemplo disso. Eu estou fazendo uma força danada. E é o mais difícil fazer isso. Uma outra coisa que eu queria entender. Em relação ao fenômeno da precognição. Qual que é a diferença quando se tem uma precognição, que a pessoa ela acessa o fenômeno através de uma clarividência viajoura sem interagir, para aquela precognição que ela se vê participando, atuando naquele fenômeno? Nesse segundo caso, seria um aprofundamento do rapport da assistência? Depende aí dos resultados. Quais são os objetivos? O que é que vai dar isso? Qual o saldo desse fenômeno? Qual o conteúdo dele? O que é que ele deu como resultado? Isso aí é que interessa. Quando envolve um processo interassistencial. E nesse caso, aí você tem que ver se envolveu o processo assistencial, o maior número de consciências que isso atingiu positivamente. Isso é que interessa.
Mas nesse caso da participação, da pessoa acessar aquele fenômeno, atuando no fenômeno, seria para aprofundar o rapport para assistência daquele evento? Aí depende, precisa examinar o caso com calma e ver os detalhes disso. Tem que debulhar isso aí. Só assim não adianta. A gente generalizado não adianta. Olha bem o resultado. Veja o saldo do esforço fenomênico. Entenda o conteúdo. Gente, os nossos comerciais, que está no horário de vocês, né? Por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 19 votos online, 11 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 122 assinaturas do livro Presença, 27 praticantes da técnica da INVEX. Após a leitura dos verbetes, teremos os seguintes recados. Debate a Daniela e o Flávio, a Milene, Proexologia, a Áurea, a Unici, o Everton, final de semana da qualificação pensênica, e Juliana, pela Sinvex. Os verbetes para a eleição de hoje são: diletantismo antievolutivo, discurso da obsolescência, escrúpulo, ilusão da regularidade, instrumento pró-saúde, insegurança institucional, logos, medida justa, mega complex, nanotecnologia pró-paz. Pessoal, agora às 3 horas vai acontecer aqui no CAEC, debates no CAEC, na sala argumentária, e o debate vai ser sobre o tema autenticidade, e eu vou apresentar então a minha pesquisa sobre esse tema. Aguardo todos vocês. Obrigada. Boa tarde. Eu queria convidar vocês para o curso Proexologia, que vai acontecer agora em maio, no dia 16, 17 e 23 e 24. São 2 finais de semana. Então, para quem tiver interesse em discutir, debater a especialidade da Proexologia, essa é uma oportunidade. O curso ele é predominantemente prático, então são debates, análise de biografias e a utilização também da enciclopédia da Conscienciologia. Quem tiver interesse em fazer inscrição, pode fazer ali na recepção do CAEC. Obrigada. O Colégio Invisível da Cosmoeticologia, a Unicim e o IPC agradecem a todos que enviaram trabalhos para o nosso evento, que irá ocorrer no Rio de Janeiro, no Campo Saquarema, de 30 de abril a 3 de maio. Então, estão todos convidados a fazer suas inscrições e podem pegar maiores informações no IPC do Rio de Janeiro ou aqui de Foz do Iguaçu. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais um convite para vocês. No próximo final de semana teremos a qualificação pensênica. É um final de semana composto por 3 eventos. Na sexta-feira de manhã é a prova da imagística. No sábado de manhã, prova da imagística. No sábado à tarde, o lançamento do livro do professor Valdo Vieira, Manual dos Megas Pensemes Trivocabulares. E no domingo, um curso inédito também do professor Valdo, que é 200 fórmulas dos Megas Pensemes Trivocabulares. Eu gostaria de fazer algumas ressalvas sobre a prova da imagística. Essa prova acontecerá, como eu disse, no sábado pela manhã. São 4 horas e ela é planejada para 200 pessoas. São 200 objetos. Cada pessoa com um objeto terá que fazer 200 considerações sobre este objeto. Então, eu gostaria de salientar também que é um curso que foi sugerido pelo serenão australiano, que esteve aqui conversando com o professor Valdo Vieira. E, na nossa observação, o serenão é um cara bem atarefado, não é? Pessoa que cuida, uma consciência que cuida de continentes. Se ele se deu o trabalho de vir aqui para sugerir pontualmente um curso, eu penso que, de certa forma, deve fazer alguma diferença para nós. Então, fica assim um chamado
né, uma intimação para que nós aceitemos esse desafio de autoenfrentamento. Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria divulgar o curso Biocan, que é a caminhada bioenergética da Sinvex, que vai acontecer no dia 25 de abril, vai ser num sábado pela manhã, das 8 às 13 horas. O local vai ser o Refúgio Biológico de Itaipu. As atividades que vão ser realizadas nesse curso serão uma caminhada em trilha ecológica, vão ser realizadas práticas bioenergéticas, e também vai ter um contato com a natureza por causa do local, com as energias lá. E no final de tudo, a gente vai fazer um lanche, né, para repor as energias depois da caminhada, que vai estar incluso no curso. O preço desse curso está R$ 35,00, e se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com o pessoal da Sinvex, ou então pelo site cursos@sinvex.org. Tá? Obrigada. Para amanhã será verbete escrúpulo com 19 votos. Obrigado, boa tarde também.